Olá, colega servidor, colega servidora pública. Eu sou Renato Oliveira, especialista em finanças e investimentos e também auditor fiscal da Receita Federal há mais de 19 anos. E eu quero te desejar as boas-vindas à terceira e a mais importante aula da Semana dos R$10.000 de renda extra para servidores, onde eu vou te ensinar o caminho que funcionários públicos já estão fazendo mais de R$10.000 de renda passiva por mês sem medo. Essa é a aula mais importante. Sabe por quê? Porque nela eu vou te ensinar como montar uma carteira de investimentos que possibilita exatamente isso. Qualquer servidor público de ganhar R$10.000 a mais todos os meses de renda extra. Você vai entender exatamente nessa aula o que compõe uma carteira de investimento, que com baixíssimo risco gera rentabilidade, aumento de capital, renda passiva e garantia de um aumento do padrão de vida para um funcionário público, que é exatamente o que a gente quer.
E é também nessa aula que eu vou falar mais sobre o Vivendo de Renda. Aqui nessa aula eu vou falar sobre o Vivendo de Renda, que é o meu treinamento mais completo, que permite qualquer servidor a sair do absolutamente zero e virar investidor. Mesmo que ele não saiba fazer nada, ok. Mas também, se ele já tem uma carteira, é o local exato para ele fazer os ajustes dos seus investimentos atuais, multiplicando o capital a ponto de gerar pelo menos 10 mil reais de renda passiva extra todos os meses, com total segurança, e aumentar o seu padrão de vida com o passar dos anos. Na verdade, eu quero ir até além disso tudo. Nessa aula, eu vou fazer uma coisa muito única e especial. Eu vou fazer um verdadeiro compromisso com cada um dos colegas aí, investidores e servidores, que querem retomar o controle das suas finanças. Você quer saber mesmo que compromisso é esse? Então, fica até o final da aula, porque eu posso te garantir, é algo verdadeiramente especial que eu vou fazer para vocês. E muito transparente, que talvez isso não aconteça nunca mais. Mas para que tudo faça sentido, você precisa aplicar todas as estratégias que eu estou ensinando aqui ao longo dessa semana toda que nós estamos passando junto. Tudo se encaixa, é como se fosse um quebra-cabeça, mas só vai fazer sentido se você tiver todas as pecinhas e todas as peças desse quebra-cabeça. Então, para que no final dessa aula 3 aqui, você consiga montar efetivamente uma carteira de investimentos para fazer 10 mil reais a mais todos os meses, é importantíssimo, é condição necessária você já saber tudo aquilo que eu já preparei e que eu mostrei na aula 1 e na aula 2 que já estão liberadas. Para você ter uma ideia, na aula 1 eu joguei uma luz. Eu joguei uma luz numa verdade que poucos têm coragem de falar. Que a vida do servidor público financeira está sendo sabotada. E não é só na aposentadoria. Não, é no presente também. Eu mostrei em detalhes como existe uma verdadeira armadilha que prende servidores em investimentos limitados hoje e também numa aposentadoria muito incerta lá no futuro. E o pior, essa armadilha ela é alimentada por mentiras muito bem estruturadas que vêm do próprio sistema, do mercado financeiro, do governo, exatamente aqueles que deveriam nos orientar. Só que mais do que apontar os vilões, eu compartilhei nessas aulas a minha história real, a minha história, de alguém que também já esteve muito endividado, sem saída, e eu mostrei como é que eu virei o jogo. E como que eu criei um método que permite hoje você viver com segurança e liberdade, gerando renda passiva muito além do seu salário atual fixo. Inclusive, quem ficou até o final recebeu um presente exclusivo, um quiz para descobrir o seu perfil de investidor e entender como cada perfil pode usar as ferramentas certas para multiplicar seus rendimentos com segurança. No final das contas, a aula 1 ela foi a base para tudo que a gente está vendo aqui no nosso evento. Sem ela, é impossível, é praticamente impossível entender e aplicar os conceitos e estratégias da aula 2, que tem o nome Os 3 Pilares que devolvem o controle das grandes remunerações a servidores públicos. Nessa segunda aula, eu revelei tudo aquilo que um funcionário público precisa de saber para investir com segurança e rentabilidade. É aquilo que eu e os meus alunos, nós vivemos isso no cotidiano. Não é um monte de teoria, nem algo que exige horas e horas do seu dia. É o literalmente 80-20. Os 20% de esforço que geram 80% de resultado, exatamente para você ter resultados reais no presente e no futuro das suas finanças, das nossas finanças. Então, se você ainda não viu as primeiras aulas da semana dos 10 mil reais de renda extra para servidores, para tudo agora e vai lá assistir. Assista agora, apertando aqui no ícone, que deve estar em algum lugar aqui da página que você está vendo aqui nesse vídeo. Ou então, vai lá no meu canal do YouTube, porque lá na descrição do grupo tem todas essas aulas que eu acabei de falar. E também, lá na descrição do YouTube, tem o WhatsApp oficial do nosso evento, tá bom? Lá também tem as aulas e o link das aulas. Lembrando que, passada essa semana, todo esse conteúdo vai sair do ar e não vai voltar. Então corre lá e assiste a aula 1 e a aula 2. Então vamos lá.
Meu colega servidor, agora na terceira e principal aula, chegou a hora que eu vou abrir completamente o jogo com você. Eu vou abrir os bastidores, tá bom? E agora eu vou mostrar para você exatamente como montar essa carteira de investimento que gera R$10.000 de renda passiva todos os meses. Para começar, deixa eu te mostrar uma carteira de investimento. Ela é fictícia, tá? Ela é fictícia. Mas ela é baseada no que eu tenho acompanhado recentemente com os alunos do Vivendo de Renda, da realidade desses alunos quando eles entram para o Vivendo de Renda. E para eu não expor ninguém, eu vou nomear essa carteira como sendo a carteira do João, servidor público federal lotado no Rio Grande do Sul. Então vamos acompanhar o que o João fez numa carteira fictícia, mas parecida com a realidade que eu tenho encontrado. Lembre-se, eu estou mudando nomes e valores, mas isso aqui é exatamente o que aconteceu recentemente. O João, quando entrou no Vivendo de Renda, ele tinha R$167 mil investidos da seguinte maneira. Vamos lá para ver a carteira dele. Em títulos de capitalização, ele tinha R$31.730, 19% do total. Num fundo de investimento de renda fixa, ele tinha 47% do total, R$78.490. E num fundo de investimento de renda variável, 7%, R$11.690. E ele tinha um COI, que era de R$15.030, com 9% do total. E ele tinha uma reserva de emergência numa renda fixa, num fundo de renda fixa, 18%, R$30.060. No geral, nessa análise dessa carteira, o João ele teve, em 5 anos, 49% de rentabilidade. Então vamos lá. O gerente do banco, a pessoa que orientou em todos os investimentos, o João, passava para o João a seguinte informação. Olha, João, embora a volatilidade do mercado, a alta taxa dos juros nos últimos anos está segurando bem a rentabilidade, em 5 anos o seu dinheiro investido rendeu quase metade a mais, porque foram 49%. Seu dinheiro está trabalhando para você. Se você olha isso aqui, o que o gerente disse para ele, e você acha que, tudo bem, está normal. Então, você realmente precisa de ajuda urgente. Porque isso aqui está tudo errado, que é até difícil de saber por onde começar. Mas vamos lá, por partes para você entender. Primeiro de tudo, 49% de rentabilidade não quer dizer absolutamente nada se você não tem nada para comparar. Pensa aqui comigo, eu vou te dar um exemplo. Se eu te digo que eu tenho um ótimo negócio para você, um carro, vamos lá, um carro, que está pela bagatela de R$100 mil. Qual que é a primeira coisa que você vai pensar e que você vai me perguntar? Que carro que é? Não é? É a primeira coisa. Porque se eu estou te oferecendo um Onix 2019, você vai me chamar de maluco. Meu Deus, isso aí tá caro demais. Mas e se for uma BMW Sedan 2024? Você vai me perguntar, onde que está esse carro, onde que assina, porque eu quero. Porque tá barato. Tudo depende, então, gente, de referência na vida. E sabe qual que é a referência que nós precisamos de ter numa carteira como essa, igual ao do João? O CDI, que é a taxa básica de rendimento de investimentos. Só para vocês terem uma ideia, no mesmo período de 5 anos, o CDI ele foi um pouco mais de 70%. O que isso quer dizer? Que se o João pegasse o dinheiro dele e deixasse parado em um investimento altamente seguro, com resgate imediato, a qualquer momento, sem fazer absolutamente qualquer ajuste, nada, ele teria R$190 mil. Gente, nós estamos falando de R$23 mil a mais, sem ter corrido absolutamente nenhum risco a mais, nenhum risco. Isso aqui que fizeram com ele é um crime legalizado que é feito com o seu dinheiro. E é simples explicar isso, de onde que vem esse assalto que estão cometendo com você. Citando simplesmente 2 casos. Reserva de emergência em um fundo que replica títulos do Tesouro Direto, isso é um furto. Sabe por quê? Porque nós temos taxas de administração que, pasmem, num futuro aí, no passado aí atrás, tempos atrás, nós tínhamos 3 a 4% de média de taxa de administração. E elas foram para 1%, tá? E eles falavam que isso era um negócio da China. E depois de muita pressão, baixaram essas taxas de fundos de renda fixa para 0,3. Isso aqui é pegar o dinheiro e falar assim, vamos lá, eu vou pegar seu dinheiro, vou lá no Tesouro Nacional, vou comprar o mesmo título que você poderia estar comprando e eu vou te cobrar 1%. Gente, isso parece pouco, mas no efeito dos juros compostos, isso dá 20% de rentabilidade no futuro,
apenas com essa taxinha pequena que estão te falando. E o COI? O famigerado Certificado de Operações Estruturadas, um nome muito chique para uma porcaria de um investimento. É uma jabuticaba que só existe no Brasil, oferecido como um investimento em renda variável de baixo risco, que na verdade é uma tranqueira que limita os seus ganhos na renda variável, para quem está investindo nisso, dá uma altíssima comissão para quem está te oferecendo. E sabe o que é pior? Na hora que a gente vai investigar, e quando eu fui investigar a fundo nos planos do João, tinha ainda um consórcio, que ele pagava cerca de R$300 todos os meses e que não tinha nenhuma estratégia definida. Imagina quanto que esses R$300 do consórcio poderia ter rendido com juros sobre juros nesse mesmo período que ele tinha. Tudo isso porque o João, antes de entrar no Vivendo de Renda, não conhecia o que eu chamo de DNA da carteira rentável do servidor público. Isso nada mais é que as 5 características fundamentais de uma carteira de investimentos que, com baixíssimo risco, ela gera rentabilidade, aumento de capital, renda passiva e garantia de um futuro para qualquer servidor. Vamos lá para as 5 características que são importantíssimas para vocês poderem ter na mente de vocês. A primeira coisa que você tem que ter, diversificação inteligente na curva de juros. Gente, esse conceito é muito simples e é o mais simples. É aquilo que a gente viu na aula 2, tá? A sua carteira de investimento, ela não pode nem ser estática e muito menos alheia à curva de juros. Nesse período de investimentos do João, isso é muito bom a gente fixar, qual que seria um bom ajuste? Colocar a renda fixa atrelada ao CDI quando os juros sobem. Começar a comprar títulos do IPCA quando os juros estabiliza. E os pré-fixados quando começa a queda. E também colocar espaço para oportunidades táticas. Ou seja, absolutamente nada do que o João estava tendo. Não é verdade? Nada do que ele estava tendo. Os percentuais, lógico que esses percentuais dependeriam do perfil de risco do João. Mas em uma análise retrospectiva, se ele tivesse aplicado esses ajustes que eu acabei de falar dos títulos, esses 5 anos de rentabilidade teriam subido de 49% para 126%. Sabe qual que é a diferença em termos absolutos? R$253 mil, R$86 mil a mais em 5 anos. Você entende por que eu fico muito bravo, meu sangue ferve quando eu vejo uma carteira dessa? São R$86 mil a mais no bolso dessa pessoa, tá? E ainda vem outros elementos faltantes para complementar esse DNA de carteira rentável do servidor público que o João poderia ter tido, tá? Quais são esses elementos? Primeiro, eu posso ter uma presença internacional na minha carteira. Por que eu não posso ter um pouquinho de dinheiro internacional? Antigamente, quando eu comecei a investir, você precisava de preencher um monte de papelada, relatório para o Banco Central. Poucas instituições aceitavam quem não tinha residência nos Estados Unidos para investir. Era muito complicado. Sabe o que tem hoje em dia? Em poucos botões que você aperta no celular, pronto, sua conta no exterior está aberta e apta a rentabilizar em dólar. De fato, se a gente olhar a cotação do dólar, ele andou de lado um pouco nos últimos 5 anos. Embora, pelas variações, seria possível pegar também uma rentabilidade de 30%. Mas não é sobre isso só de rentabilizar no dólar. Se o nosso colega João ele tivesse colocado 5% desse valor em um ETF negociado em bolsa chamado VOO, esse VOO ele replica as 500 maiores ações da bolsa americana. A rentabilidade seria de 98%. Mais R$6 mil a mais na carteira dele. O terceiro elemento é a renda variável estratégica. Gente, não é comprar ação porque que alguém indicou, alguma pessoa indicou. É usar análise fundamentalista para escolher empresas sólidas e análise técnica para definir o momento certo de entrada. E, além do mais, ter operações de curto e médio prazo para aproveitar as oscilações e ganhar muito dinheiro. Lembra do caso de Unip, que nós falamos na aula anterior? O João poderia muito bem ter aproveitado esse tipo de operação. Porque você vai colocar um dinheiro em um fundo de renda variável que não tem nada a ver. Então, isso é que faz o seu dinheiro mudar de rumo. Então, como eu disse, o nome do João é fictício, mas os dados são reais.
Esse fundo de renda variável em questão do João, ele tinha uma taxa de administração de 2%. E ele teve uma rentabilidade nesses últimos 5 anos de 34,94%. Só o Ibovespa teve 54,74% a mais. Isso é muito dinheiro que ele está deixando na mesa por conta de fundos que não geram absolutamente nada para o bolso dele. E ele poderia estar mudando totalmente um conceito em relação a uma carteira eficiente. Vamos lá para o quarto elemento? Commodities como oportunidade. Lembra lá do meu investimento em milho, que eu mostrei na primeira aula, os R$106 mil em menos de 30 dias? Nos últimos meses, eu não estou falando de anos, nos últimos meses, as duas últimas operações que nós tivemos no mercado de commodities. Uma foi do boi, no dia 29 de agosto agora, até o dia 17 de setembro de 2025. Nós vendemos o boi por R$ 323,23 a arroba. E nós saímos com 309,50. Gente, se você tivesse operado junto comigo 2 contratos do boi, o seu ganho seria de R$ 10.388,40 em menos de um mês. Outra operação do milho, agora, tem pouco tempo, 15 de abril a 21 de maio. Então, se você tivesse operado um contrato de milho junto comigo, você teria ganho R$ 2.835. Esse seria o lucro. Se fossem 3 contratos, você teria ganhado R$ 8.505 em menos de um mês e pouquinho. Essas operações que eu estou falando sobre commodity, por que eu falo que eu pulo do gato? Elas se repetem sistematicamente o ano inteiro. Por que elas se repetem sistematicamente o ano inteiro? Porque elas não dependem de nada, ela só depende de demanda e oferta. É isso que ela depende. Ela não depende de juros, de bolsa, de nada. Do mercado físico desses produtos. O quinto elemento, eliminação total das tranqueiras que está aí na sua carteira. Isso é muito importante, porque a gente precisa eliminar as tranqueiras que estão aí dentro da sua carteira. Não adianta nada a gente acertar e ter que acertar bem. Mas na hora que erra, você erra tudo e perde todo o ganho. Não é só isso. Tem o custo de oportunidade. Lembra do João, com aquele título de capitalização, com aquele maldito COI, com um consórcio que ele nem lembrava? Para início de conversa, título de capitalização não é nem investimento. Isso é um assalto institucionalizado feito pelos bancos. E eles ainda falam, é uma forma de poupança obrigatória. Mas tem sorteio e taxas administrativas. Gente, isso é a maior porcaria que existe. A rentabilidade é muito baixa, muitas vezes ela é nula, e fazem com que o valor colocado ali, na maioria das vezes, vai ser muito menor do que a poupança, mas eles te vendem uma ilusão de sorteio. E o pior de tudo, não tem nem liquidez. Por quê? Porque você não pode resgatar a qualquer momento. Você tem que resgatar lá no final do contrato do título de capitalização. E ainda não tem nem fundo garantidor de crédito isso. Tá? Então, o fundo garantidor de crédito, ele é um fundo que garante, é um seguro que garante muitos investimentos de renda fixa e ele existe porque ele está ali para proteger os investidores. Caso o banco ou o emissor financeiro daquele título que você comprou de renda fixa quebre e você tem a garantia do dinheiro devolvido. Ou seja, com a justificativa da possibilidade dele ganhar um sorteio, simplesmente você está perdendo rentabilidade, liquidez e segurança. Isso é uma insanidade, gente, fazer isso. Agora sobre o COI, o famigerado Certificado de Operações Estruturadas. A situação consegue ser até pior. Um estudo da Fundação Getúlio Vargas analisou que 9 entre 10 COIs comercializados não ofereciam um retorno superior à taxa livre de risco. Com o retorno esperado era inferior ao CDI. E vamos lá, adivinha como é que foi essa rentabilidade desses COIs do próprio coitado do João? Só para vocês terem uma ideia, um COI de ações no exterior conseguiu uma rentabilidade de menos 20%. É muito dinheiro de prejuízo. Isso somado ao dinheiro do consórcio mensal, que facilmente teria gerado quase R$24 mil de dinheiro acumulado nos 5 anos, fora o rendimento de juros, seriam mais de R$5 mil. Ficou claro? As perdas que tem por não ter uma carteira bem eficiente, isso custa a sua segurança financeira,
jogando a dependência financeira para aumento de salário, ao invés de aumento de renda com investimentos. Vamos lá. Uma coisa também fundamental para se ter rentabilidade: operações de curto e médio prazo. O famoso acelerador de resultados, tá? Por fim, não é que ele é menos importante, muito pelo contrário, ele é o mais importante. E o seguinte, o maior erro dos servidores ao montarem uma carteira de investimento está na ausência de boas operações de curto e médio prazo. Calma, se você não conhece, isso aqui não tem nada a ver com aquele day trade que você escuta aí pelo mercado, tá? Não tem nada a ver com isso. Ficar operando diariamente o mercado financeiro, nada disso naquelas operações malucas de scalper e de alta frequência. Lembra, gente, eu não quero te fazer entrar em outra profissão. Eu quero que você tenha liberdade. Operações de curto e médio prazo nada mais é do que a exemplificação técnica daquilo que eu falei na aula 2, sobre troca da passividade pela estratégia ativa. É ao invés de você simplesmente investir e esquecer, é saber exatamente quando entrar e quando sair de um investimento para potencializar os seus ganhos. Mas para mim, enquanto servidor público, é simplesmente loucura não aproveitar as oportunidades de entrada e saída de determinados investimentos, fazendo que aquilo que seria um ganho, uma rentabilidade, se torne em um excelente ganho, um maravilhoso ganho, em uma altíssima rentabilidade com risco muito baixo. Isso acontece ao analisar os dados das empresas, os dados das commodities, dos relatórios de demanda e de oferta, e junto ver os gráficos das cotações. Ou seja, o que eu estou dizendo aqui é a junção de duas análises. Análise fundamentalista com análise técnica. Só que é diferente de um day trader que fica fazendo operações o tempo todo, a todo momento. O que dá retorno, e muito retorno, gente, é investir agora, esperar semanas, meses e até anos, e depois sair desse investimento. Ou seja, você não fica grudado na frente de gráfico. Você não passa o dia inteiro lendo sobre o mercado financeiro para tentar acertar o ponto certo na mosca. Não, você não precisa de acertar o timing perfeito. Você precisa apenas de acertar na média. O que eu digo, você tem que pegar o filé mignon e não o boi todo. Mas aqui vem um alerta. Fazer uma análise meia boca dessas operações também é loucura, porque aquele risco controlado que a gente sempre está falando do seu dinheiro vai se tornar uma perda certa. E fazer isso sem método, isso é roleta russa. Sinceramente, é uma roleta russa. Se você fizer sem análise fundamentalista, você compra empresa ruim. Se você faz sem análise técnica, você entra no pior momento possível. Sem gestão de risco, ferrou. Você pode sim perder muito, ter grandes perdas. Agora, seja sincero, muito sincero com você e me responda. Faz sentido ou não isso que nós estamos vendo? Com o entendimento certo do ciclo de juros, a estratégia ativa de investimentos que eu acabei de falar e o ajuste correto de risco, aplicando o DNA da carteira rentável, qualquer servidor, de qualquer órgão, de qualquer nível de conhecimento, consegue sim gerar R$10.000 ou mais de renda extra todos os meses. Isso é comprovado. Depois que a gente vê isso aqui, não tem como desver. E a partir de agora, cabe a você tomar a decisão de verdadeiramente assumir o controle da sua vida financeira ou continuar delargando para o governo, para o mercado financeiro e para o acaso do que virá. Eu sei disso, que para a maioria dos servidores, o que está sendo ensinado aqui, até agora, na semana dos R$10.000 de renda extra para servidores, é algo verdadeiramente transformador. É totalmente diferente de tudo que os bancos, os assessores de investimento, os gerentes, eles dizem. Mas quer saber de uma coisa? O que você viu até aqui é apenas o básico. Eu só estou falando a ponta do iceberg. Eu não disse tudo. Até agora, eu só mostrei e eu te mostrei os fundamentos para você multiplicar seu patrimônio e gerar renda extra todos os meses. Eu te mostrei o que é possível, mesmo com salário fixo, mesmo sem você ser expert em finanças. É você transformar seus investimentos em liberdade financeira real. É algo que vai muito além
de deixar na poupança, de aplicar no que o gerente indica, usar o consignado para investir, que é uma loucura, ou esperar, isso que é o pior, esperar o próximo reajuste que vai ser concedido pelo governo. Isso aqui, gente, é sobre o futuro da sua carreira, da sua vida e da sua família. É sobre você nunca mais ter que sentir aquela frustração de trabalhar, trabalhar, trabalhar e ver o seu poder de compra diminuir ano após ano. Isso eu não desejo para nenhum servidor público, porque eu sei exatamente como é estar desse lado ruim da história. Eu já vivi o que você vive hoje. Eu já tive 100 mil reais em dívidas, que na época equivalia a mais de 380 mil reais em valores de hoje. Eu já vi colegas se aposentando com vencimentos miseráveis depois de décadas de dedicação. 50%, 40%, salário pequeno por conta de reforma previdenciária. Eu sei, já pensei que talvez, você pode estar pensando isso. Ah, investimento é só para quem tem muito dinheiro. Talvez só funcione para os outros. Olha, eu pensei nisso, eu já pensei nisso. E foi ali, endividado até o pescoço, que eu entendi. Ninguém ia salvar o meu futuro financeiro se eu não aprendesse a investir o meu dinheiro de forma estratégica. Ou o dinheiro na minha mão hoje vira multiplicação, ou eu estarei fadado a diminuir meu custo de vida ano após ano, sobretudo na minha aposentadoria. Preste atenção no que eu acabei de falar. Eu me livrei dessa sina, desse destino. E eu tenho plena convicção que isso que você também quer. Quando eu descobri que servidor público tem a estabilidade perfeita para assumir riscos controlados e multiplicar patrimônio, isso mudou. Mudou o cenário, porque eu vi que a estabilidade era a oportunidade. E esse é o motivo de eu estar fazendo todo esse evento, para que você não precise passar pelo que eu passei na vida. Para principalmente não perder o dinheiro que eu tive que perder, para poder aprender, para poder criar um método. Eu sei muito bem o que é dar o sangue no serviço público e ainda assim sentir que está ficando para trás, que você não tem o reconhecimento financeiro que merece. E mesmo se você ganha bem hoje, que eu sei, nós temos alguns cargos que ganham bem, inclusive o meu ganha bem, mas a gente sabe que a aposentadoria será uma decepção. E aí? Como é que nós vamos fazer para garantir o padrão de vida lá na frente? Se esse é o seu presente, então eu posso te garantir, isso aqui não precisa de ser o seu futuro. O seu futuro está, sim, em como fazer os seus investimentos mais rentáveis. E eu pergunto para você, não é isso que você quer? Na verdade, a pergunta é, não é isso que você, sua família e o seu futuro, eles precisam? Um patrimônio que cresce mesmo quando parece que o país está em crise. Que coisa, né? Olha o ciclo da taxa de juros que eu sempre falo. Quando isso acontece, aquele esforço diário de acordar cedo, de servir ao bem público, de se dedicar ao cargo, não vira só salário corroído, sabe? Vira multiplicação patrimonial. Você pode sim estudar, passar no novo concurso, uma maior remuneração, um novo projeto. Você pode se dedicar e conseguir promoções, novos cargos de confiança. O grande ponto aqui é, você não precisa disso. O que você precisa não é trabalhar mais. Não é. Isso que eu percebi lá atrás. Você precisa de um método, com direcionamento e acompanhamento para investir certo e deixar o seu dinheiro trabalhar para você. Multiplicar patrimônio, gerar renda extra recorrente. Investir certo é ter a certeza de que cada real que você economizou está trabalhando para você. Que seu patrimônio cresce, que sua aposentadoria está garantida, que você não fica refém de governo. Isso que eu acho que é o pior. A gente ficar refém de governo, colegas ficarem reféns de governo. Até porque você sabe, a dedicação que você tem ao serviço público, ela merece o quê? Retorno financeiro. Muito melhor do que você está tendo hoje. Então, com o método certo, toda a sua estabilidade, que é maravilhosa a nossa estabilidade, ela vira o quê? Uma alavanca financeira. Todo o seu salário, ela vira o quê? Vira o quê? Semente de multiplicação. Toda a sua disciplina de servidor, porque nós somos disciplinados, vira disciplina de investidor. Todo esforço que você já faz começa finalmente a se transformar em patrimônio crescente, em renda passiva, em renda no bolso. É isso que separa um servidor endividado, cheio de consignado, de um servidor próspero.
E sabe o que ao longo dessa minha caminhada eu entendi? Que resultados, eles não vêm só do método. Eles vêm também do ambiente que você está inserido. Porque não basta saber investir. Tem que ter consistência, tem que confiar no processo, mesmo quando o mercado oscila, porque ele oscila sim. Ele oscila, ele sobe, ele desce. Porque sim, quando você começar a investir de verdade, vai ter um momento que o mercado vai cair. E aí? Você vai querer vender tudo? Algum colega vai dizer para você, isso é muito arriscado. Mas você tem a base do que está acontecendo. Você vai fazer um investimento que pode ser que não vai render como esperava no curto prazo, mas ele vai render. Para isso é importante a gente estar juntos. E se a gente não está junto, e aí o que acontece? O desânimo bate, a incerteza paralisa, e a maioria acredita no gerente do banco, que sempre vai estar lá, com um sorriso de orelha a orelha, para te oferecer um produto de investimento que interessa bastante a ele, mas não a você. Só que quando você está no ambiente certo, em conjunto, em uma comunidade, cercado de servidores que trilham o mesmo caminho, tudo isso muda. Você não investe sozinho, você vê outros colegas servidores vencendo os mesmos desafios que os seus. Você tem gente que te mostra oportunidade, que te lembra da estratégia, que te mantém no caminho certo, que se interessa por você. Olha, eu posso te falar com toda sinceridade, é isso que faz toda a diferença. Porque a confiança no processo é que gera resultado. Quando você confia no método, quando você está no ambiente certo, você vai até no fim. E aí que a multiplicação vem. Você já viu o caminho da liberdade financeira, você já vislumbrou o mundo de possibilidades que seus investimentos podem gerar. É isso que aconteceu comigo lá atrás, há 19 anos atrás. Você sabe dessas possibilidades, mas você não precisa de seguir sozinho. Inclusive, eu vou te dar um conselho. Sozinho é transformar o simples em impossível. Porque as dúvidas aparecem geralmente no dia a dia. Parece realmente é no dia a dia. Qual o título que eu vou comprar? Será que está no timing certo para eu sair ou entrar de cabeça na renda fixa? Está na hora certa de eu comprar uma ação ou não comprar? E quando o mercado cair, o que eu tenho que fazer? Será que eu devo investir nessa ação agora ou eu vou esperar? Será que está na hora das ações da bolsa ou não? Então, o que eu vi durante o meu caminho foi que muitos desistem, não porque não sabem o que fazer, mas porque não tem ninguém para orientar no momento certo e adequado. Quando você está sozinho, todas essas incertezas, elas viram paralisia. Mas quando você está acompanhado por quem já passou pelo caminho, a dúvida ela dá lugar para a confiança. O medo vira estratégia organizada, testada e comprovada. Você sabe exatamente o que investir, quando investir, como investir e por quê. É o que eu sempre falo sobre essas palavras. Mas não por especulação, por achismo. Tudo tem um propósito: gerar renda passiva consistente todo mês, sem depender do governo. Eu não estou mais aqui para só te mostrar o caminho. Agora é a hora de caminhar junto com quem está comprometido com a verdade, com o futuro financeiro real da sua vida. Essa semana toda, inclusive das lives anteriores de aquecimento, ela foi a base. A partir daqui, eu vou pegar pela mão de quem quiser continuar. E nós vamos juntos aplicar cada passo que eu disse com clareza, estratégia e resultado. Simplicidade, objetividade, praticidade e rentabilidade. Hoje existem dois tipos de servidores públicos. De um lado está aquele servidor frustrado. Ele trabalha muito. Ele vê o salário dele cada vez valer menos. Ele vive esperando reajuste, refém de negociação política, contando os dias para uma aposentadoria que eu tenho certeza que vai ser decepcionante. No fim do mês, sabe o que sobra? Cansaço e preocupação com o futuro, e não renda extra. Do outro lado, então esse é o frustrado. Do outro lado está o servidor realizado, aquele que abre o aplicativo do banco e vê os rendimentos caindo todos os meses. Quem tem tranquilidade financeira, patrimônio crescente, resultado. Consegue viajar, dar o melhor para a família, planejar aposentadoria antecipada, trocar de carro a cada 2 anos, sem medo do futuro. Entre esses dois servidores existe uma ponte. Uma ponte, realmente, entre frustrado e realmente o realizado. E essa ponte tem um nome, é o método Vivendo de Renda. Eu sou muito transparente.
E deixa eu te explicar detalhes como o método Vivendo de Renda funciona e como você pode desfrutar dele. Na verdade, vamos lá, eu não vou só te mostrar os detalhes de como funciona o Vivendo de Renda. Eu, Renato Oliveira, eu vou fazer um compromisso com você, com a sua liberdade financeira, porque isso é legado, isso é compromisso. Presta muita atenção a partir de agora, que eu vou te explicar o que é o método Vivendo de Renda. Esse método, ele é muito mais do que um treinamento sobre investimento. Ele é muito mais do que um treinamento. Ele é um mapa completo da liberdade financeira, desenhado por um investidor e servidor aqui, que já trilhou esse caminho e agora quer guiar os seus colegas. Quem participa do Vivendo de Renda aprende a investir do absoluto zero. Ou então, aqueles que já têm investimentos, eles fazem ajustes nos investimentos atuais para multiplicar o capital a ponto de gerar pelo menos R$10.000 de renda extra todos os meses, com total segurança, aumentando o padrão de vida ano após ano. Tudo de maneira simples, prática e direta, dentro de um ambiente completamente acolhedor, sem conflito de interesse, diferente desses casos que eu acabei de falar, de banco, de assessor de investimento, que só pensa em comissão. Como eu disse, no Vivendo de Renda você tem um mapa, mas você também tem o guia. É um sistema completo que mostra os atalhos para você não precisar passar horas estudando o mercado financeiro, mas ainda assim ter plena segurança para fazer os seus investimentos certos. Aqueles investimentos que multiplicam capital, que geram renda consistente e que permite que seu padrão de vida melhore com o tempo, ao invés de piorar, como acontece com quem depende só do salário. Essa dependência não vai existir mais na sua vida. Quem é o meu aluno no Vivendo de Renda, ele recebe os anos de conhecimento, esses anos todos de conhecimento que eu acumulei, através de 3 modos de entrega, 3 entregas. A primeira coisa, um portal de aulas. Tem um portal de aulas para vocês entrarem e aprenderem. O 2, mentorias coletivas comigo. E o 3, suporte individualizado. Deixa eu explicar cada um dessas entregas que nós fazemos para os nossos clientes e para os nossos servidores que estão com a gente. Primeiro, o portal de aulas. É um portal de aulas gravadas para você assistir a hora que você quiser, quantas vezes você quiser. Nessas aulas eu aprofundo mais detalhadamente toda a metodologia, detalhe por detalhe, para que qualquer servidor atinja os R$10.000 de renda extra com segurança. A gente começa do absoluto zero, é zero. Ah, Renata, entrei aqui, eu não entendo nada, zero, porque eu sei que muitos colegas servidores ainda estão presos em poupança, ou aqueles fundos horrorosos que o gerente empurrou, COI, aquelas porcaria, tá tudo na carteira desses servidores, ou então não tem nem investimento. Por isso que as primeiras aulas, elas organizam as suas finanças de forma realista. Sim, mesmo que você tenha consignado comprometendo parte do seu salário. Você vai descobrir que sempre dá para começar a investir, nem que seja R$100 por mês. Você vai começar a investir. É esse o compromisso. Depois, nós entramos no mundo da renda fixa de verdade. Não é essa renda fixa medíocre de 0,5% ao mês que os bancos oferecem, não. Eu estou falando de usar do ciclo de juros ao seu favor, para conseguir 15%, 20%, 50% de rentabilidade nos títulos seguros do Tesouro Direto. Você vai aprender e entender quando que é a hora de entrar no CDI, quando que você vai migrar para o IPCA+, quando que o pré-fixado vira uma mina de ouro. Isso aqui, gente, é matemática pura, sem achismo. Você vai conseguir fazer isso, porque nós vamos estar juntos. A parte da renda variável, que eu falei muito aqui, ela vai desmistificar completamente esse mundo para você. Eu sei que servidor público tem pavor de bolsa, porque acha que é cassino. Mas isso, gente, é porque ninguém ensinou para você do jeito certo. Eu tinha esse medo, mas eu sei como fazer. Por quê? Nós vamos aliar análise fundamentalista, onde você escolhe empresas sólidas e com a análise técnica você vai definir o timing certo de entrada, com segurança, mesmo que você não entenda absolutamente nada de investimento. Mas lembra, gente, não é ficar o dia inteiro olhando o gráfico, não é isso. É dedicar alguns minutos por semana
para operações que podem render 20%, 30% em poucos meses. E lógico, tem a cereja do bolo, né? Que é o módulo sobre commodities. Ela é a cereja do bolo. E ela é o meu módulo favorito, que é onde eu mostro exatamente como eu fiz aqueles 106 mil reais com milho em um mês. Parece outro mundo, mas quando você entende a lógica, você vê que isso é acessível para qualquer um que tenha método. Tudo isso você vai passar do básico ao avançado, dos primeiros investimentos até, quem sabe, você adorar uma criptomoeda, da organização das finanças pessoais até a estruturação de uma aposentadoria com renda extraabundante, te permitindo aumentar o seu padrão de vida com o passar dos anos, ao invés de diminuir o dinheiro que você tem nos seus investimentos. Como que eu disse, as aulas elas ficam disponíveis 24 horas por dia, um ano inteiro na plataforma para você. Você assiste no seu ritmo, você revê quantas vezes quiser. Mas, Renato, como é que funcionam as mentorias coletivas? Vou falar agora. A cada turma do Vivendo de Renda, eu realizo 3 mentorias coletivas. Mais do que simples tira dúvidas, as mentorias coletivas elas são momentos de aprofundamento estratégico ao vivo diretamente comigo. Lá, nós vamos ajustar a aplicação do método, a sua realidade específica, onde a gente analisa o mercado em tempo real. Nós definimos os próximos passos da sua carteira, onde você tira aquela dúvida total que está travando o seu avanço. Então, essas mentorias é para a gente debater e para a gente falar sobre os investimentos. São encontros quinzenais via Google Meet, olho no olho. Mas é online, mas é olho no olho. Porque eu sei que nada substitui o contato direto para construir confiança no processo. Então é contato. Eu quero olhar nos seus olhos e ver o que você está fazendo. Aqui, você não está sozinho interpretando o que você aprendeu. Você tem orientação direta de quem já trilhou o caminho e agora guia outros servidores rumo aos 10 mil reais de renda extra por mês. O terceiro e o mais importante, que é o que eu acho que vira o jogo, o suporte individualizado. O que eu desenhei como suporte individualizado? O mercado ele não para, as oportunidades elas surgem e as dúvidas aparecem sim na hora H. Eu sei disso, as dúvidas aparecem. Tá? Por isso que você vai ter acesso direto a mim e a minha equipe via WhatsApp. Não é e-mail que demora 3 dias para responder, não. Porque mercado financeiro não tem essa de 3 dias. É mensagem direta, resposta rápida, solução imediata. Surgiu uma oportunidade e você não sabe se deve entrar? Mercado caiu e você ficou preocupado? Caiu o 13º e você não sabe como distribuir? Caiu o salário, deu sobra financeira no final. Você não sabe o que fazer? Você está pensando em fazer uma viagem para o exterior e não sabe aonde alocar? Não sabe se deve comprar dólar ou não? O que você vai fazer até lá, quando a viagem acontecer? E aí? Todas essas questões do dia a dia são respondidas em tempo real, porque o time nos investimentos ele faz toda a diferença entre ganhar pouco ou ganhar muito. Então, timing, eu sempre falo em todas as lives, em todos os meus materiais. Timing é tudo. Além disso, você entra no grupo exclusivo de alunos, onde eu compartilho em primeira mão as mudanças no ciclo dos juros, as oportunidades que eu identifiquei, os ajustes necessários na carteira. Isso é um ambiente de servidores que decidiram parar de depender só do governo e agora estão multiplicando patrimônio em conjunto, juntos. Isso é o Vivendo de Renda. Isso é que eu decidi na minha vida em compartilhar com as pessoas. É esse o meu legado. Conhecimento sistematizado, acompanhamento constante, suporte em tempo real. Eu não tiro isso da minha cabeça. Isso não é um curso que você vai comprar e ficar sozinho. Não é. É uma jornada guiada do servidor limitado ao investidor livre. É isso que eu me propus a fazer a partir de agora na minha vida. Não, você não tenha dúvida. Dentro do método do Vivendo de Renda, com o portal de aulas completo, as mentorias coletivas, suporte individualizado e o ambiente de servidores comprometidos com o mundo financeiro, com a liberdade financeira, não tem outro caminho que não seja você multiplicar seu patrimônio e gerar os 10 mil reais ou mais de renda extra todos os meses. É impossível, é o que eu falo, é impossível isso não acontecer. Porque, como eu disse, eu desenvolvi este método à prova de erro, não importando se você nunca investiu, se você já investe, se você está perdido, se você está perdido com os produtos dos bancos. O que eu quero é que você tenha senso crítico em relação ao mundo dos investimentos.
Acontece que o método do Vivendo de Renda não é só um treinamento. Eu sei que não é. É um compromisso real que eu tenho com cada servidor que entra. E é verdade. É um verdadeiro acompanhamento para que cada aluno saia da prisão dos vencimentos limitados e construa a sua liberdade financeira de verdade. E para que eu consiga garantir resultados para os meus alunos, para que eu consiga manter um suporte muito próximo, respondendo todas as dúvidas lá no WhatsApp, fazendo mentorias quinzenais para a turma, acompanhando a evolução de cada carteira. Infelizmente, eu não posso admitir um número ilimitado de pessoas no Vivendo de Renda. Não tem como. E é por isso que eu tenho uma boa e uma má notícia para você. A boa notícia é que na próxima segunda-feira, às 7 horas da manhã, eu vou abrir as inscrições para o método Vivendo de Renda. A partir de segunda, todos aqueles servidores que estão verdadeiramente comprometidos com o seu futuro financeiro não estarão mais sozinhos, não ficarão mais reféns de gerente de banco, de agentes autônomos de investimento, de assessores, porque eles farão parte do único método criado por um servidor para servidores. Então, essa é a boa notícia. Segunda-feira, nós estaremos abertos, com as nossas inscrições abertas. A má notícia é que eu só consigo abrir um número limitado de vagas para essa próxima turma. Por causa de todo o meu acompanhamento, todo o suporte, eu sou obrigado a limitar a 40 novas vagas para essa turma. Não tem como eu abrir mais do que isso. Eu não sei se você está vendo essa aula ao vivo, quando ela foi liberada, ou você está vendo essa aula na gravação posterior, mas é só fazer as contas. Não vai ter vaga para todo mundo, eu sei que não vai ter. Então, eu sei que eu poderia abrir para centenas de pessoas, milhares de pessoas, ter uma turma imensa, mas não é sobre isso. O meu propósito aqui é transformar as vidas das pessoas. É resultado real na vida dos colegas. Eu ainda sou auditor da Receita Federal Nativa. Eu tenho as minhas atribuições, eu tenho os meus compromissos na Receita. Então, é impossível eu aceitar mais pessoas do que realmente eu vou conseguir acompanhar de perto. Então, não tem como, tá? Mas uma coisa você pode ter certeza. Cada servidor que entrar nessa turma, eu vou pegar pela mão e guiar passo a passo no caminho que eu já percorri. O caminho que me tirou de 100 mil reais em dívidas para gerar muito mais do que 10 mil reais por mês só de investimento. Então, não importa se você tem 100 reais ou 10 mil para investir, para começar. Não importa se você nunca investiu ou se você já tem uma carteira cheia de tranqueira, não importa. O que importa é que você decidiu parar de depender só do governo e assumir realmente o controle do seu futuro financeiro. Mas eu não quero ser um mensageiro das más notícias, igual eu disse aí. Então, para ficar ainda mais fácil a sua decisão por uma das poucas vagas dessa turma, eu estou preparando algo muito especial para essa turma, que foram coisas que eu pensei e falei, não, é isso que eu vou oferecer para quem está verdadeiramente comprometido para mudar para sempre a sua vida financeira através dos investimentos. Fazendo renda extra, fazendo renda mesmo de 10 mil reais por mês e aumentando o padrão de vida com o passar dos anos. Para todos que se inscreverem, agora é diferente. No primeiro dia, eu vou dar o programa Acelerador de Resultados. No primeiro dia, que é um grupo exclusivo comigo e com os meus mentorados mais próximos, as pessoas que estão mais próximas a mim. Ali eu compartilho periodicamente os pontos de entrada e saída de todas as operações, de determinadas operações que eu estou fazendo em conjunto. Então, isso aqui não tem preço. Esse é um bônus exclusivo para quem comprar no primeiro dia. Então, só para vocês terem uma ideia, o Banco do Brasil deu entrada no dia 18 de agosto. Até agora ele já deu mais de 16% de lucro nessa operação. E olha, nós só estamos começando, porque esse ciclo da Bolsa, ele não iniciou não, ele está começando. Vão ter várias oportunidades para a nossa espera. Várias oportunidades. Não perca tempo. Não tem outra coisa que vai acelerar mais a construção de patrimônio e geração de renda extra que essas estratégias personalizadas que eu faço lá no acelerador de resultados e que chega muito rápido essa renda de 10 mil reais. Então, o programa Acelerador de Resultados é um bônus que ninguém tem aí e que eu vou oferecer para quem comprar no primeiro dia. Mas para todos os super comprometidos, vamos lá? Isso eu fiz que ninguém faz.
eu vou analisar a carteira. Tá? E se você não tem investimento, nós vamos montar junto a sua carteira de investimento. Você vai mandar algumas poucas informações, como essas coisas estão, seus interesses, e a partir da realidade, você vai receber um relatório completo da qualidade dos ativos da sua carteira, comparando com as alternativas que possam ter para gerar mais retorno para você, aliando o seu perfil de risco e toda a gama de opções de investimentos que vão estar alinhados à metodologia do Vivendo de Renda para você acelerar sua renda extra de R$10.000 mensais. Tá? E vamos lá. Eu fiz um que... Esse bônus, você vai querer ser o primeiro. Para os primeiros 5 inscritos. Para os ultra comprometidos. Tá? O pessoal da minha equipe falou, você é louco, Renato. Eu falei, não, eu vou mudar a face dos investimentos dos servidores. Os 5 primeiros compradores vão ganhar uma análise individual da carteira ou a montagem de uma carteira inicial, juntamente com uma mentoria individual comigo de 1h30. Você vai estar ao vivo comigo, para a gente alinhar as estratégias, bater um papo e sair desse encontro exatamente com a carteira bem definida sua. Muito bem. Talvez nesse momento você está perguntando, né? Quanto que vai custar para ingressar nesse método Vivendo de Renda? Então, deixa eu te dizer uma coisa. Você precisa entender o que é a diferença entre preço e valor. Preço é quanto você paga por algo, valor é o quanto você recebe. Mas quanto que vale ter essa tranquilidade de não depender mais de governo para ter aumento? Depender de governo para se ter aumento, né? Para ter uma aposentadoria que não vai ser miserável. Quanto que vale isso tudo? Esses R$10.000 extras caem todo mês na sua conta. Poder viajar sem culpa, trocar o carro de 2 em 2 anos, oferecer faculdades internacionais para sua família, para os seus filhos, saber o que você está proporcionando para quem você ama. Só para vocês terem uma noção de como eu pesquisei os preços para poder falar o preço do Vivendo de Renda. Eu pesquisei quanto custam as mentorias aí financeiras independentes no Brasil hoje. Profissionais que não recebem comissão de banco, muito pelo contrário, eles cobram os valores de você para poder te assessorar em relação à sua carteira. Uma mentoria dessa vai de R$200 a R$600 por hora, mas tem profissionais que cobram R$800 por hora. Um pacote de acompanhamento anual sai de R$5.000 a R$20.000 por ano, fora que eles ainda cobram de 0,5% a 1% do patrimônio dos seus investimentos. Para você ter uma ideia, com um patrimônio de 500 mil, você pagaria 5 mil pela taxa de patrimônio, lógico, fora o pacote anual de pelo menos mais uns 5 mil. Então isso aí dá R$10.000, que foi o que eu pesquisei. E tem mais. Essas análises e acompanhamento geralmente atendem clientes com patrimônio acima de 300 mil, porque para a pessoa pagar esse valor, se você está começando, eles nem te aceitam como cliente. Tá? E antes que você ache, mas isso é muito caro. Calma. Antes que você compare isso tudo com um agente autônomo de investimento ou seu gerente que oferece as coisas de graça, lembre-se, isso aqui é importante. Quando você não paga pelo seu serviço, na verdade, você é o produto, porque ele está te cobrando, oferecendo produto ruim. Só que aqui nós não estamos falando de você usar uma rede social de graça, uma plataforma para te empurrar publicidade. Calma, eu estou falando do seu futuro, da sua família e de suas finanças no presente e no futuro. Não troque o de graça para jogar o patrimônio da sua vida nas mãos de quem está preocupado com a própria comissão. Não coloque essa responsabilidade no colo de quem só está querendo pegar dinheiro para ele. Então, agora veja as carteiras recomendadas. Sabe aquelas carteiras recomendadas que os caras mandam para você, com criptomoedas, com ações internacionais? Normalmente custa R$ 3.468 por ano. Isso são carteiras genéricas, igual para todo mundo, sem nenhuma personalização. E não é a realidade do servidor público. É isso que eu quero entrar. R$ 3.468 é uma carteira dessa. No método do Vivendo de Renda, no final das contas, é onde você vai encontrar todo o conhecimento, do meu conhecimento, as estratégias que eu testei e uma mentoria exclusiva e especializada para você, que me tirou de R$100 mil em dívida e multiplicou meu patrimônio muitas vezes ao longo dos últimos anos. Então, ele gera muito mais do que os R$10.000 mensais. Então, vamos lá. Eu falei 10 mil de uma consultoria no ano, que aqui eu estou falando 10 mil por mês. Eu estou falando 3.468
por aí de uma análise de uma carteira já pronta. E aqui você vai ter suporte direto no WhatsApp, todas as aulas, não com estagiário, mas comigo e a minha equipe, um grupo exclusivo de alertas de oportunidades, 3 vezes de mentorias ao vivo, as quinzenais, os 6 bônus que eu acabei de falar aí para você, com análise da sua carteira atual, montagem da sua primeira carteira de investimento. Isso aí depende só de você. E ainda tem a possibilidade de você ter uma mentoria individual comigo. Olha isso, tá? Mas me responde uma coisa. Será que não é no Vivendo de Renda que você deve e você vai ter o seu futuro garantido? Quanto que vale isso? Eu sei que pagar 10 mil reais uma vez seria até barato, mas o Vivendo de Renda não custa 10 mil reais. Embora devesse. Eu poderia cobrar sim os 10 mil reais, mas não é isso que eu vou cobrar não. Sabe por quê? Porque é legado. Por tudo isso que você viu, eu até poderia cobrar o Vivendo de Renda 3 mil por ano. Até fiz esse cálculo. 3 mil reais por todo o método, todo o acompanhamento, toda a transformação da sua vida financeira. Tudo isso, WhatsApp, suporte comigo. Você quer uma notícia melhor ainda? Eu tenho uma notícia para vocês. Não é bem uma notícia, ela é um compromisso. Como eu disse lá no início da aula, o meu compromisso, eu vou fazer com que os milhares de servidores públicos tenham a sua liberdade financeira. E para facilitar, para que você possa entrar e conquistar essa liberdade financeira, esse investimento não vai ser os de 3 mil que eu falei que eu poderia cobrar. Então, exclusivamente, para essa próxima turma do Vivendo de Renda, o seu investimento vai ser de apenas 12 parcelas de R$ 199,70. Ou R$ 1.997 à vista. É isso mesmo. Menos de R$ 200 por mês durante um ano para poder aprender a gerar 10 mil reais extras todo mês pelo resto da sua vida. Me diz uma coisa, R$ 197 por mês, sabe quanto que é? É bem menos do que aquele dinheiro que você deixou lá no COI e nos péssimos produtos que você aceitou do seu banco. É menos que a taxa de administração daquele fundo horroroso que o gerente ou o agente autônomo de investimento te empurrou. É isso que um dos alunos falou. Renato, é muito barato perto do tanto de dinheiro que eu perdi com um agente autônomo me indicando fundo ruim. É menos que um jantar com a família no fim de semana, muito menos. Então, esses momentos e essas experiências, elas têm que ser importantes. Só que, ao invés de você gastar com algo momentâneo, você vai estar investindo no seu futuro, na sua liberdade e na sua prosperidade. Então pensa aqui comigo. Se você aplicar um método e gerar apenas R$ 1.000, vamos lá, primeiro R$ 1.000 nos primeiros meses, e eu estou sendo bem conservador, tá? Você já recuperou 100% do seu investimento, 40%, 50%, R$ 1.000, você já recuperou praticamente 40%, 50% do seu investimento. Em poucos meses, você já pagou o curso inteiro. E o resto é lucro puro para você desfrutar agora e no futuro para sempre. Ficou claro? Eu preciso que fique claro, eu sou muito transparente nas minhas coisas. Tá? Eu preciso que fique claro tudo o que os meus novos alunos do Método Vivendo de Renda vão receber a partir de segunda-feira. Então fique esperto, porque segunda-feira eu tenho só 40 vagas. É o portal de aulas com metodologia completa de investimento, do zero absoluto até as operações avançadas em commodities, 3 vezes a mentorias coletivas quinzenais ao vivo comigo, olho no olho, para ajustes e direcionamento, suporte individualizado no WhatsApp, que são respostas rápidas para suas dúvidas do dia a dia, o grupo exclusivo de alunos lá no acelerador de resultados, que é um ambiente de servidores comprometidos com a liberdade financeira, acesso por 12 meses completos. Assista quantas vezes você quiser, no seu ritmo, do jeito que você puder. E para quem se inscrever no primeiro dia, lembra? Programa Acelerador de Resultados que eu acabei de falar aí. Tem que ser no primeiro dia. É o grupo onde eu compartilho as entradas e as saídas dos investimentos na hora para potencializar os ganhos. Para os inscritos até às 10 da manhã, nós vamos dar análise individual da carteira ou a montagem da carteira individual inicial, que vai ser um relatório completo dos seus investimentos atuais ou a criação da sua primeira carteira alinhada ao método. Isso para quem comprar até às 10 horas. E os 5 primeiros inscritos vai ter ainda a individualização de uma mentoria comigo, em 1h30, para alinhar as suas estratégias pessoalmente, olho no olho. Tudo isso por apenas 12 de R$ 199,70
ou 1997? Gente, 1997 é menos que qualquer análise financeira básica, que custa pelo menos R$ 5.000 aí por ano. É menos que uma carteira recomendada desses investimentos, essa carteira basicona que as researches cobram por ano, que sai por 3.468. Fora que é menos do que você está perdendo por ano naqueles fundos horríveis aí do banco. E vamos lá. Se você está com alguma dúvida, qualquer dúvida que você tiver, você pode me mandar mensagem no Instagram, não tem problema, me manda um direct lá no Instagram que eu respondo mesmo. Ou para algum administrador do grupo do WhatsApp, me manda mensagem lá no YouTube. Não importa, eu sempre respondo. O meu conselho é, não marca bobeira, não fica de fora. Porque eu fiz os cálculos, são R$ 8 por dia. É menos do que um cafezinho na padaria. Você tem à sua disposição tudo que eu construí nesse método completo, que vai gerar esses R$ 10.000 para você. Tá? Então, é só fazer cálculo, eu adoro cálculo. Quanto que você perde por ano com a inflação correndo no seu salário? 5%, 10%? Diminuindo seu poder de compra? Diminuindo o que você vai ter lá na frente? Então, eu acho que sim, que com tudo que você vai dominar dentro do vivendo de renda e multiplicar o seu capital, esse investimento não é nada. Você vai recuperar esse investimento, sinceramente, eu acho que no primeiro mês. Eu tenho certeza que vai. E ainda mais R$ 199 por mês para virar R$ 10.000 todo mês na conta. Não tem nem o que falar. Eu estou fazendo para poder mudar a vida dos servidores públicos. E é como eu falei antes, eu não fiz a semana dos R$ 10.000 de renda extra para te motivar. Não foi por esse motivo. Eu disponibilizei todo esse conteúdo, tudo que eu disponibilizei nas lives de aquecimento e agora nas 3 aulas, com um único propósito. Abrir seus olhos sobre as armadilhas que você está preso e que você tem que tomar cuidado. Eu te mostrei as grandes mentiras que estão mantendo você com vencimento limitado, que estão mantendo você aqui no presente mal e miserável no futuro. Eu mostrei os 3 pilares. Aqueles 3 pilares, eles funcionam muito fortemente, porque ele devolve o controle das grandes remunerações e do que os grandes bilionários fazem. Eu te entreguei o DNA da carteira rentável do servidor. Eu te mostrei, é possível construir uma carteira rentável, eficiente, que gera renda extra todo mês. Agora, de verdade, não tem mais nada do que eu possa fazer. Tudo que estava aqui nas minhas mãos, tudo que eu vi do mercado financeiro, eu te entreguei. Tudo que eu poderia incluir dentro do meu método, eu coloquei. Todas as ferramentas possíveis e imagináveis para poder te ajudar, eu estou te proporcionando, porque é isso que eu quero. E eu fiz confiando que você, colega servidor, que a sua decisão a partir de agora, ela não está na minha mão, ela é sua, está na sua mão. E eu preciso ser muito honesto. A partir de agora, nessa turma, eu vou estar 100% focado em quem tomou a decisão, em quem atravessou essa ponte e disse sim para a própria liberdade financeira. O meu foco vão ser nos alunos. Por isso que eles são limitados. Se você sente que essa é a hora, que você é um dos servidores prontos para sair dessa prisão que você se meteu, eu vou estar lá dentro do Vivendo de Renda, lado a lado com você, aplicando o método dioturnamente, até você ver os R$ 10.000 caindo na sua conta todos os meses. Se hoje você mudar a sua realidade financeira, se essa mudança não é a sua prioridade, me desculpa. Eu acho que você está fazendo um erro completo. Se você prefere esperar reajuste que mal dá para a inflação, se você está achando normal que você vai aposentar ganhando menos do que na ativa, tendo menos poder de compra ano após ano, não faço não. Não coloca a sua vida nesse jogo. Tá? Não coloca a sua vida nesse jogo. Não deixa os outros administrarem o seu dinheiro, queimando o seu dinheiro com fundo, com produto muito pior que poupança. Tá? Eu sei que essa escolha é sua e eu vou respeitar totalmente. Tá? Eu vou respeitar cada decisão de cada servidor. Só não venha dizer depois que você não teve essa oportunidade de entrar no Vivendo de Renda. Que ninguém te avisou, que você não sabia, porque eu estou aqui como servidor, para servidor, te mostrando o caminho que eu trilhei. E eu não sei como vai ser e quando vai ser a abertura da próxima turma. Eu sei o caminho que me tirou de R$ 100.000 de dívida para gerar muito dinheiro todos os meses só com investimentos. O que eu quero é que você olhe para tudo isso que você viu essa semana, para tudo que você sabe que é possível e faça a sua escolha com consciência. Tá bom? Faz a sua escolha com consciência, pensa. Por isso que é segunda-feira.
Mas faça sabendo que cada mês que passa sem você agir, é dinheiro que você está deixando para fora. É a inflação que está correndo no seu dinheiro. É seu futuro que está ficando cada vez mais incerto. Então, para finalizar, a porta está aberta, o método está disponível. Segunda-feira começam as nossas inscrições do Vivendo de Renda. Está claro isso para mim e deve estar claro isso para você. E eu espero do fundo do meu coração que você tome a decisão certa. Então é isso. Meu colega, minha colega servidora, nós chegamos na parte final dessa semana que eu amei fazer. Vocês não sabem o quanto eu gostei de dar as aulas de aquecimento e dar essas 3 aulas para vocês. Como eu sinto prazer em deixar e gerar prosperidade para as pessoas e para os servidores públicos. Vocês não têm noção, tá bom? Outra coisa que eu vou fazer, que eu decidi agora, tá? Eu vou fazer 2 lives especiais para vocês, no sábado e no domingo, às 4 horas da tarde. Eu vou fazer uma mentoria aberta. Ah, vamos fazer uma mentoria aberta. Sim, eu vou fazer uma mentoria aberta. Inclusive, se vocês quiserem tirar dúvidas, vocês podem tirar as dúvidas que vocês quiserem comigo. Eu vou analisar uma carteira de vocês, participantes aqui do evento. Pode mandar a carteira se vocês quiserem que eu analiso. E eu vou explicar como que eu aplico tudo aquilo que nós vimos nessas aulas todas. Então, para você não perder os outros conteúdos, presta muita atenção nos próximos passos. Então, sábado e domingo, 4 horas, eu vou fazer isso, tá bom? Nós vamos fazer essas lives. Mas vamos lá para os próximos passos. Primeiro de tudo, eu tenho certeza que você conhece alguém que precisa receber esse conteúdo. Então, no mínimo, algum parente, algum amigo, algum outro servidor que precisa estar em sintonia com você. Então mostra isso para eles, tá? E também outros colegas que precisam também ouvir isso. Então compartilhe com ele. Não guarde essa informação só para você, tá? Eu acho que isso é importante. Nós estamos mudando a face dos servidores públicos. Então depois de compartilhar, confere se você já está no grupo oficial do WhatsApp. Porque é lá no grupo que tem esse nome que está aparecendo aqui na tela e uma imagem parecida com essa, tá? Que é lá no grupo que você vai ter todas as informações. Se você não está ainda, aqui embaixo desse vídeo tem um botão para você entrar. Então na própria descrição do YouTube e na bio lá do Instagram também tem para entrar no grupo do WhatsApp da semana dos 10 mil reais de renda extra. Qualquer dúvida, me manda mensagem no Instagram, eu te ajudo, não tem problema nenhum, tá bom? Nós estamos aqui para mudar a face dos servidores públicos. E outra importante, coloca o despertador na segunda-feira, 6h50. Porque 7 horas em ponto, eu libero o link de inscrição para o método do Vivendo de Renda. E como eu disse, são vagas limitadas e os bônus especiais só vão para quem for mais rápido. Aqui não é marketing, eu amo a matemática. Então é matemática mesmo. Eu não consigo atender todo mundo com a qualidade que eu prometo. Tá bom? Gente, foi uma honra dividir esse conhecimento com vocês. Eu sei que muita coisa que eu falei pode ter te incomodado, pode ter doído, dolorido. É dolorido você perceber o quanto de dinheiro você já perdeu com produtos ruins. Pode ter dado até raiva de entender como que o sistema te mantém preso, porque é isso que doía em mim. Mas eu prefiro que você sinta esse desconforto agora e faça algo a respeito, do que você continue confortável na prisão de vencimentos limitados. Então, segunda-feira, você tem uma escolha. Continuar do mesmo jeito que você está e está tudo bem, tranquilo, ou você mudar essa sua trajetória financeira para sempre junto comigo. E eu espero, sinceramente, te ver do outro lado, como meu aluno, para a gente construir junto a sua liberdade financeira e os 10 mil reais por mês que vão transformar a sua vida. Um grande abraço, que Deus proteja você, que Deus te dê prosperidade, saúde, paz e amor. Um grande abraço e até as lives de sábado e domingo. Tamo junto. Até mais.